Boa noite. Vamos dar início aqui a mais uma live dos atletas. Vou estar dando um tempinho para você que está entrando, estar convidando os seus familiares, os seus amigos. Convide aí no mínimo 5 pessoas para estar participando com a gente na live. Boa noite, Kleber. Boa noite, Dani. Toda a equipe já vai estar aí na intercessão, no suporte. Ah, minha mãe conseguiu entrar. Já ia mandar o convite para ela. Que vocês possam aproveitar esse tempinho, uns 2 minutinhos, enquanto o Silão não entra, para estar convidando. Vou estar convidando aqui também os amigos, a família. Tá bom? Ah, o Silas já entrou aí. Daqui a pouquinho eu chamo ele aqui para entrar com a gente ao vivo. Acho que eu participei em poucas sozinhas, que eu mandava as coisas, mandava o convite, mas acho que eu vou conseguir me virar aqui. Boa noite, Silas, a paz. Deixa eu ver se eu consigo convidar ele aqui. Boa noite, Eric. Eu acho que eu convidei certo. Estou esperando só o Silas responder minha solicitação. Silas, se não tiver certo, manda um alô aí para eu ver. Não foi? Ai, gente. Fala, Dani. Com Silas. Silas Henrique. Caneca tá em São Paulo, Dani. Poxa. Silas, manda pra... Aê! Agora foi. Glória a Deus. A paz. Tudo bem, Silas? Saudade, hein, meu? Muita saudade. Hoje é quinta, Saudade. né? Hoje é quinta. Hoje é quinta. Como você tá, Silas? Hoje eu tô na casa da mamãe. Tudo bem, graças a Deus. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Eu coloquei Tranquilo? fone Que porque bom. aqui é barulho, é gritaria, é água, é É, tudo. Dá pra ouvir direitinho. hoje, hoje eu tô na casa da mãe. Eita, nós, que coisa boa. Tô sabendo que tem surpresa, você já falou que preparou surpresa aí pra É, gente. porque o que acontece? A gente sempre ministra no teclado, né? Algumas vezes no violão, aí hoje eu vou fazer uma coisa diferente aqui. Eita, A maioria dos atletas gostam. é um mistério, como diz o Paulo. Os atletas gostam. É mais os atletas do futebol. Mas o que eu Legal. quero mostrar mesmo é que a gente pode louvar o Senhor, independente do ritmo ou do estilo musical, né? Não existe o estilo. A música foi criada por Deus, né? E o Amém. inimigo, ele vem para copiar. Então hoje nós vamos louvar a Deus com esse instrumento que foi o meu primeiro instrumento na música, o que me introduziu à música, e eu adoro a Deus com esse instrumento também. E a gente tem um projeto lá do Ponte do Samba Gospel, é o cavaquinho aqui. Hoje vai Aê! ser um ritmo diferente. Bênção. Mas o Deus a ser adorado é o mesmo, ele não muda, ele é imutável, né? Amém, amém. É verdade. Amém? Todo ser que respira louva ao Senhor, né? Então fica à Com certeza. vontade se você quiser orar, se Amém. você quiser já Boa noite a começar. todos. Olha o Clebão aí, pastor Bispo Kleber, tá na área. Daniel, Eric, saudade de todos vocês, que Deus abençoe. E eu queria que você adorasse o Senhor aí onde você estiver. Compartilhe com as pessoas aí esse culto que sempre é uma bênção e transforma tanto a nossa vida, como transformou a mim, transforma até hoje. Cada dia é uma experiência nova, uma experiência maravilhosa com Deus. Amém? Amém. Vamos louvar o Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus.
Há um louvor que diz assim, ó. Eu entendo o meu próprio vazio. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio vazio. Sem tua graça, o que seria de mim? És um que eu quero fazer o que eu não quero, acabo cometendo em meu ser, em teu carne e espírito, em uma guerra infinita, a qual eu não tenho, pois meu corpo foi vendido por escravo, e não existe bem nenhum, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua e és o meu amor. Então liberta-me, eu quero ser a sua. Se você tiver, eu sei que eu penso. Então é isso. Não haja mais, mas quando estou em vamos lá comigo, vamos lá? Não entendo o teu próprio. Sem tua graça, o que seria de mim? Sem graça, o que seria de mim? Pois o bem que eu tenho que fazer não faço, e o mal que eu não quero eu quero comprometer em meu ser, ele tocaria espelho em uma guerra a qual eu não quero, pois meu corpo já foi vendido por escravo e não existe nenhum apenas um pecado. Mas eu sei que nunca vejo nenhum posso ver. Então liberta-me, eu quero ser se você então enche-me mais espaço, pois quando estou em tua presença transformado e reina o Espírito sobre a carne e reina o Espírito sobre a carne. Eu posso ser livre pra viver, é tua vontade.
te conhecer, como sem verdade, e reina o Espírito sobre a carne, e reina o Espírito sobre a carne, e reina o Espírito sobre a carne. Amém. Glória a Deus. Dá para ouvir bem aí? Dá. Tá ouvindo bem? Para mim tá falhando um pouquinho às vezes, mas eu não sei se é aqui ou se é aí. Mas dá para ouvir direitinho. Então, glória a Deus. Vamos continuar? Bora. Mais 2 horas de louvor? A gente vai fazer 2 lives hoje. Glória a Deus. Vamos lá. Você sabe também, vamos tomar eu estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor sempre repousado em mim. Seu coração acharei
Me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Bênção demais. Amém. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. E dizer que é uma alegria sempre participar e usar o meu dom para louvar a Deus. É por isso que a gente nasceu, né, mana? Amém, isso mesmo. E quando vem Santos, avisa. Glória a Deus pela sua vida, obrigada por aceitar o convite, por somar com a gente. Saudade das nossas quintas presenciais, mas é bom estar aqui, é bom estar na presença de Deus e sentir tocada pelos louvores, ver você sendo um instrumento usado por Ele, ainda que pelas redes sociais. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Beijo a todos. Beijo. Tchau. Pronto, saber se eu expulsava ou se ele saía. Ainda dá tempo, você que entrou há pouco tempo e quiser convidar, mande aí um convite para pelo menos 5 pessoas para estar assistindo a nossa live. Já obedeci minha mãe, eu vi ali enquanto o Silas estava adorando, pediu para eu convidar minha irmã, minhas 2 irmãs, mandei o convite aqui. Ai de mim se não obedecer minha mãe. Boa noite, mãezinha. É bom ter você aqui com a gente também. Que bom que ela conseguiu entrar, conseguiu acessar. Que vocês possam estar convidando também os parentes, os amigos, para essa noite abençoada. Eu tô com o relógio aqui. Ai, Dani. Mas se eu me empolgar, se eu não me atentar e chegar umas 5 para as 8, se puder, que vocês possam estar dando um toque aí para mim, tá, Dani? Por favor. Meu amigo Mazotti, ele tá descendo a serra. Tava jogando hoje, ele teve jogo, então acho que ele só vai assistir depois, quando chegar em casa. E aí dele se não assistir. Tá bom? Estejam orando por ele também. Ele pediu oração de vocês, que vocês possam estar orando. Eu vou orar agora, para depois compartilhar com vocês o que Deus colocou no meu coração. Senhor, obrigada por essa noite, obrigada pela sua presença, obrigada por essa ferramenta tão rica, ó Deus, que é a rede social, que pode alcançar diversos lugares, ó Deus. Obrigada porque eu estou aqui no Rio de Janeiro e o Silas está lá em Santos. Mesmo assim, a gente pode se conectar, a gente pode se adorar e através da rede social alcançar tantas casas, tantos lugares, tantos países, tantas cidades, ó Deus. Eu te peço que o Senhor possa estar falando essa noite, da mesma forma que o Senhor falou ao meu coração, que o Senhor possa falar na vida daqueles que estão assistindo, que estão acompanhando, aqueles que ainda irão entrar, aqueles que não conseguirão assistir hoje ao vivo, mas através do Facebook, através do YouTube, vão estar assistindo mais para frente em suas casas, ó Pai. Que a sua palavra possa ir de encontro a corações, alcançar vidas e de acordo com a necessidade de cada uma das pessoas, ó Deus. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. É um prazer poder estar aqui compartilhando a palavra, falando do amor de Deus. E antes mesmo de eu saber sobre a escala, de eu saber sobre a oportunidade de estar aqui, eu estava refletindo sobre isso que eu vou estar falando essa noite. E aí, hoje, Deus me confirmou e por isso que eu resolvi compartilhar com vocês.
E hoje, enquanto eu estava meditando, enquanto eu estava orando, estudando, eu estava pensando sobre o sentido da vida, o sentido da nossa vida. E aí o que eu pensei, o que eu refleti, que às vezes a vida ela pode não fazer tanto sentido para quem tem muito, 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 muito dinheiro, quem é muito rico ou quem é muito pobre. E por que eu pensei nisso? Porque quem tem muito, muito, muito dinheiro, às vezes faz tudo o que poderia fazer, o que deseja fazer, vai a todos os lugares que gostaria de ir, compra tudo o que poderia comprar. E às vezes eu refleti que pode ser que uma hora isso passe a não fazer mais sentido, fique cansativo, fique maçante. E da mesma forma, quem tem pouco dinheiro ou quase nada, muitas vezes sofre de fome, passa tantas necessidades. Eu acho que chega uma hora que a vida também pode não fazer muito sentido. E a vida faz menos sentido ainda para quem só se preocupa com a vida aqui na Terra. A palavra diz que se a nossa preocupação está só nas coisas terrenas, nós somos os mais infelizes dos homens. Então eu estava refletindo sobre isso, pensei em bastante coisa. E se a gente vê estatística de pessoas que se suicidam, que tiram a própria vida, por a vida não estar fazendo sentido, por estar cansado, estar desgastado das situações, não sei, cansado de ter tudo, cansado de não ter nada, cansado de não alcançar um sonho, cansado de não conseguir bater uma meta. E o índice é bem grande e bem assustador. E uma vez, em uma reunião no time que eu jogava ano passado, a gente conversou um pouco sobre esse assunto e uma das pessoas que estava lá falou que tinha visto um estudo de testemunhos de pessoas que tentaram tirar a própria vida, mas sobreviveram. E de todos eles que testemunharam, todos se arrependeram de ter tido esse ato. Então, eu creio que é um ato de desespero mesmo, um ato de sufoco, um ato de não saber mais o que fazer, não saber para onde ir, não saber para onde correr. E aí, nós que conhecemos a palavra, nós que conhecemos o Evangelho, a nossa missão, a gente direcionar todas as pessoas, é a nossa missão falar com todas as pessoas qual é o verdadeiro sentido da vida, qual é o plano da vida, que a nossa vida ela não se limita simplesmente à nossa vida aqui na Terra. A nossa vida, nós temos um plano de salvação para a minha e para a vida de cada um de vocês que está assistindo. E a nossa responsabilidade alcançar as pessoas através da palavra e através do Evangelho. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com vocês hoje. Qual é o sentido da vida? Quais são os nossos sonhos? Quais são os nossos planos? E a gente tem que renovar sempre os nossos sonhos, os nossos planos, as nossas metas. Imagina se o meu sonho fosse só se tornar uma jogadora de futebol. Me tornei uma jogadora de futebol, pronto, tá bom, tá tudo certo, não tenho mais objetivo, não tenho mais meta, não tenho mais o que sonhar. O meu sonho é só, sei lá, comprar uma casa, conhecer alguma pessoa famosa. Depois que eu comprei a minha casa, depois que eu conheci alguém famoso, acabou ali o meu sonho, acabou ali a minha vida, já tá tudo certo, já deu. Então que a gente possa renovar. E desde que o Átila pregou ano passado para a igreja, para a gente na igreja, falando que não é sobre nós, é sobre os outros. Nossa vida não é só sobre a gente, não é só sobre os nossos interesses, sobre o que nós queremos conquistar, onde nós queremos ir, onde nós queremos chegar. A nossa vida é sobre as pessoas que estão ao nosso redor e nós temos sim uma responsabilidade sobre a vida das pessoas que convivem com a gente e até as que não convivem, que a gente nem conhece. Se a gente encontrou, se a gente viu a pessoa sofrendo, se a gente viu que a pessoa precisa
de uma palavra, a gente tem que ajudar, a gente tem que falar a palavra de salvação para a vida dessa pessoa, porque às vezes a gente vai ter só uma oportunidade. Então, que a gente possa sonhar os sonhos das pessoas também, atender a necessidade das pessoas. E aí, eu vou entrar agora na palavra, que está lá em Jeremias, no capítulo 1. Vou estar lendo para vocês do versículo 1 ao 4 e falar sobre a nossa responsabilidade como cristãos, como conhecedores da palavra. Qual é a nossa responsabilidade? Então, vamos lá. Eu já deixei aberto aqui. Vou estar lendo para vocês Jeremias 1, do versículo 4 até o versículo 10, que diz assim: A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, tu irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não tema diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Aqui é o começo do livro do Jeremias e o chamado de Jeremias. E Deus falando para ele que ele foi escolhido desde o ventre materno. E aí, às vezes a gente é tímido, às vezes a gente não quer se comprometer, e a gente pode pensar que a palavra foi só com Jeremias. Só Jeremias que ele foi escolhido ali no ventre materno. Ou só o pastorzão, o pastor Kleber, só o Dani, só o Silão, só o Paulo, só a Kelly, só o Eric. Só eles que foram, só nós somos escolhidos, somos separados. Não, todos nós somos instrumentos usados na mão do Senhor, desde que a gente se disponha, desde que a gente peça para Deus nos usar. E aí lá no versículo 6, ele fez o que muitas vezes nós fazemos. Ele diz assim: Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. E quantas vezes a gente não dá desculpa para não falar do amor de Deus, para não falar com uma vida, para não pregar, para não testemunhar, para não louvar, sei lá, para não interpretar, para fazer alguma coisa que faça parte do reino de Deus. A gente acaba arrumando desculpas. Da mesma forma foi com Moisés. Ele falou: não, mas como eu vou falar para o povo se eu sou gado? E aí Deus foi e falou: não, vou mandar Arão com você. Então, que a gente não venha arrumar desculpa, porque não somos nós que fazemos, é Deus que faz através de nós. Lá no versículo 7 ele diz: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. E no 8, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Então a gente não tem por que temer, porque Deus é com a gente. O que a gente precisa é se dispor, e o Espírito Santo fala através das nossas vidas. Eu já testemunhei algumas vezes do quanto eu era tímida, a ponto de, em reuniões com meus times, apresentações, eu não ser capaz de falar meu nome, minha idade, de onde eu vim, sem chorar de tanta vergonha que eu tinha. Mas não sou eu que falo, não sou eu que venho aqui, que faço essa live, não sou eu que vou à igreja e abro a Bíblia. Eu tenho todo o temor do mundo e deixo o Espírito Santo falar através de mim. Às vezes a gente prepara, eu tenho aqui o esboço, eu tenho aqui o rascunho do que eu vou falar, mas tem um monte de coisa que já passou aqui na folha de trás que eu não falei, e tem coisa que eu não escrevi que eu estou falando. Então o que a gente precisa,
O que a gente precisa é se dispor, é falar, Senhor, me usa, fala através da minha vida. Às vezes, tudo bem se você for tímido, for tímida e não conseguir fazer uma live, não conseguir ir na igreja, ir lá na frente e falar, mas você pode fazer a diferença na sua casa, você pode fazer a diferença no seu trabalho, você pode fazer a diferença nas ruas. Não tenho coragem de falar para as pessoas que eu conheço, hein? As pessoas que você não conhece, tem tanta vida sedenta de uma palavra, então que você possa se deixar ser usada. E para isso, a gente precisa se preparar, ter uma vida de oração, ter uma vida de comunhão, ter uma vida de estudo, estar sempre lendo a palavra, sempre se dedicando, sempre meditando, porque aí quando você tiver a oportunidade de falar, você vai saber o que você vai falar. Quando a gente tem uma apresentação de trabalho na nossa escola, na nossa faculdade, e a gente domina o assunto, a apresentação flui naturalmente, porque você sabe do que você está falando. Então você tem propriedade para falar daquilo que você estudou, daquilo que você conhece. E com a palavra de Deus não é diferente. Você não precisa saber os versículos de cor, chegar na rua e falar, meu irmão, lá no livro tal, diz isso, diz aquilo. Não, mas você precisa saber da palavra da verdade, saber o que contém na Bíblia, para você poder passar além, para você passar adiante. Às vezes só uma oração vai mudar a vida da pessoa. E Deus mesmo, Ele que dá estratégias para você, o que você vai fazer. Às vezes, o Silão acabou de falar, é o point do samba, que alcança tantas pessoas, tantos atletas, tanta gente que gosta de um samba, um estilo de música diferente, vai estar alcançando vidas. Às vezes é através da pregação, às vezes é através da oração, às vezes é através de uma conversa, às vezes é através de um abraço, mas que você seja usada com o melhor que você pode dar, e o melhor para Deus. E é muito satisfatório quando você entrega uma palavra da parte de Deus, quando você diz alguma coisa e faz alguma coisa sabendo que você está fazendo para Deus, quando você se anula e faz a vontade de Deus. Essa semana aqui no alojamento, estou no alojamento, por isso que às vezes vocês vão escutar uns ruídos, uns barulhos aqui, o pessoal jogando sinuca ali, assistindo TV. Aqui essa semana no alojamento, teve um dia que eu não estava muito bem, não estava muito legal, meio para baixo assim, não tive um dia bom de treino, e aí à noite ainda recebi uma mensagem e fiquei um pouquinho, não triste, mas emocionada pelo dia que eu tive, eu recebendo ali aquela palavra, aquela mensagem, e aí eu quase chorando ali, aí veio uma das meninas que jogam comigo, passou e me viu, aí eu pensei, o quarto dela era um pouco antes de onde eu estava, e eu pensando, né, não vem aqui, não vem aqui, não vem aqui, porque eu já estava quase chorando, e ela veio. Ela perguntou assim, você tá triste? E quando eu tô mais ou menos e pergunto se você tá triste, pronto, já choro. Você fala, você vai chorar? Aí eu desabo, piorou. E ela perguntou, você tá triste? Aí eu, e aí já escorreu uma lagriminha, eu também, minha vontade é chorar. Eu tava só esperando as meninas do meu quarto dormirem para eu entrar no quarto para chorar. E aí quando ela disse isso, até esqueci de mim, até esqueci do meu choro, e ela falou e virou, e já ia entrar no quarto e já ia se despedir. Eu falei, não, vem cá, vem cá, vem cá. O que foi? O que está acontecendo? Por que você está triste? E ela começou a contar, começou a falar, problema na casa dela, saudade da família. E aí eu falei para ela, não sei o que eu falei para ela, gente, que Deus colocou no meu coração, eu fui falando para ela, fui falando sobre a palavra, sobre o amor de Deus, sobre os planos de Deus, e falei para ela sentar na cadeira que eu estava, peguei uma cadeira que estava perto da gente e chamei ela para orar junto comigo, e a gente orou, ela chorou, eu chorei junto com ela, a gente levantou, dei um abraço nela e falei para ela que os planos de Deus são melhores que os dela e os pensamentos de Deus são maiores que os dela. E ela agradeceu, falou que foi como se tirasse um peso dos ombros dela. E não tem nada de mais prazeroso do que você poder compartilhar, falar do amor de Deus, escutar os seus irmãos, prestar
atenção nas necessidades das pessoas que estão ao seu redor. Então, que a gente possa se deixar usar pelo Senhor, ser um instrumento usado nas mãos de Deus, deixar de lado vergonha, deixar de lado o que for e deixar Deus usar. Diversas vezes Deus falou para mim, você vai fazer isso? E eu, ai Deus, tem certeza? Como se Deus errasse, né, gente? É claro que Deus não é claro que Ele tem certeza. A gente que muitas vezes acaba hesitando, acaba recuando, acaba não tendo coragem. Então, que a gente possa se dispor, que a gente possa pedir hoje mesmo, aí na sua casa, e Deus vai te dar oportunidade. Senhor, me deixa ser usado. Senhor, me deixa falar. Senhor, me usa hoje na vida de alguém. Com certeza Ele vai usar. E aí eu preparei 7 motivos para nós falarmos do amor de Deus. E o primeiro deles está lá em Mateus, no capítulo 11, no versículo 1. Vamos ver. Que diz assim: Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. Obrigada, Dani. Então, o primeiro motivo, por que nós devemos falar de Deus? Porque Jesus nos ensina como falar e nos dá as palavras certas. Olha lá, ele acabou, tendo acabado Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos. Ele mesmo instruiu, ele mesmo falou como que os discípulos iam fazer. E ele nos ensina a falar, ele nos dá sabedoria de todas as formas. E ele dá mesmo, ele ensina mesmo, e ele fala mesmo através de nós. E eu me lembro muito bem do testemunho do Alex, missionário, amigo do Dani, que deu testemunho uma vez, né, na nossa igreja, falando sobre a África, ele lá no país da África, ele deu testemunho da vida dele, que ele estava se sentindo mal já em ver as criancinhas ali falando francês e chorando e desesperadas, e ele não conseguia entender o que aquelas crianças falavam, o que aquelas crianças queriam, já estava uma situação ruim para ele, sufocante para ele, e ele fez uma oração e falou para Deus: Deus, eu não estou conseguindo mais ficar aqui, eu não estou suportando mais ficar aqui sem entender essas crianças, sem entender o que elas querem, sem saber quais são as necessidades delas, eu vou acabar indo embora, porque eu não consigo mais, eu não tenho mais forças, eu não falo francês, eu não consigo saber o que eles querem. E aí ele contou que no dia seguinte ele acordou falando francês, que Deus batizou ele com o francês. E Deus pode fazer, ele pode fazer, porque ele é Deus, então ele dá sabedoria, ele dá estratégias, ele dá o plano. A única coisa que nós precisamos fazer é nos dispor. Então, esse é o primeiro motivo pelo qual nós devemos falar de Jesus, de Deus. Porque Ele mesmo nos ensinou. Foi Jesus que nos ensinou como falar. O segundo está lá em Marcos 3, no versículo 14. Então, designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. O segundo motivo é porque você é escolhido de Deus. Assim como os 12 apóstolos foram escolhidos de Deus, assim como o profeta Jeremias, do versículo-chave do texto base aqui de hoje, foi escolhido por Deus. Você é escolhido por Deus. Eu sou escolhido por Deus. Ele escolheu a cada um de nós para anunciar o Evangelho. Então, por esse motivo, nós temos que obedecer. Nós temos que falar do amor de Deus. O terceiro motivo está em Marcos também, no capítulo 16, no versículo 20. E eles, tendo partido,
pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então, o quarto motivo, Deus abre as portas, Ele dá a oportunidade. Olha lá, eles partindo pregaram em toda parte, cooperando com o Senhor. Então, o terceiro motivo pelo que nós devemos falar de Jesus, porque Ele vai abrir portas, Ele vai te dar oportunidade. Ainda nós que somos atletas, muitas vezes nós temos oportunidade de ir a tantos lugares, de conhecermos tantas pessoas. Será que Deus abençoa a gente só para a gente ser muito famoso, muito rico, ganhar muitos títulos? Não, Ele abre a porta para a gente falar do amor dele, para a gente falar do evangelho, para a gente falar da palavra. E por mais que muitas vezes nós sejamos muito tímidos, ou eu dei o exemplo do Alex que foi batizado com o francês, a gente vai para outro país e a gente não domina o idioma, não sabe como falar. A gente pode falar com a nossa própria vida, porque a nossa vida, a minha vida, a sua vida é a melhor Bíblia que as pessoas ao nosso redor podem ler. A gente tem que dar bom testemunho, a gente tem que viver de acordo com o evangelho, de acordo com a palavra, de acordo com o que a gente aprende. Às vezes a gente não precisa falar nada. Tem uma frase famosa que diz: pregue o evangelho o tempo todo e, se possível, use palavras. Então a gente pode pregar através das nossas atitudes. Então Deus, Ele vai abrir porta, Ele vai dar oportunidade. A gente tem que se dispor, tem que estar preparado, tem que ter coragem, tem que dar bom testemunho. Quarto motivo, está em Lucas 4, nos versículos 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, o quarto motivo é porque a pregação liberta do mundo os derrotados. A palavra de Deus, ela conforta os corações. Olha lá, enviou para evangelizar os pobres, enviou para proclamar a libertação aos cativos, para restaurar a vida aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos. Nós temos a palavra de vida eterna. Nós temos na Bíblia a chave para todas as respostas. Então nós não podemos guardar isso só para nós. A palavra de Deus conforta os corações. Às vezes as pessoas nos clubes passam por lesões, perdem pessoas da família. Às vezes as portas se fecham, as pessoas não renovam o contrato e ficam desempregadas. Às vezes as pessoas têm dores no dia a dia. Então nós devemos falar, nós devemos anunciar, nós devemos proclamar o evangelho e falar que a nossa vida não se limita simplesmente a aqui. Às vezes a pessoa perdeu o emprego, ou então parou de jogar e parece que tudo acabou. Como eu falei no começo, qual é o sentido da nossa vida? Mas não, a nossa vida tem muito mais, a gente tem muito mais para viver, que a nossa vida não se limita aqui. Deus tem um plano de salvação, um plano eterno para as nossas vidas. Eu disse e eu repito. E a gente tem que compartilhar com as pessoas que não conhecem. A gente tem que alcançar as pessoas que nunca ouviram falar do amor de Deus. O próximo motivo está em Romanos 10, no versículo 15. Dani, obrigado, que eu estou vendo que você está colocando aí para me ajudar. E diz assim: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então, próximo motivo: somos enviados e Deus nos dá a alegria de anunciarmos as boas novas. Sim, Ele nos dá a alegria, porque Deus, Ele não precisa de mim, não precisa de você. Se a Kelly não falar, o Dani vai falar. Se o Dani não falar, o Maria, o José, o Pedro, o Paulo.
ele vai levantar. A palavra diz que se nós não anunciarmos, as pedras clamarão. Então ele não precisa da gente, mas é tão prazeroso a gente poder falar do amor de Deus, é tão prazeroso a gente anunciar o evangelho, que fala que a gente se alegra, e a gente se alegra mesmo. Só quem teve essa sensação, só quem já experimentou sabe o quão é prazeroso você servir. Porque nós somos feitos para isso, nós somos feitos para servir o próximo, para falar do amor de Deus para o próximo, para abraçar o próximo, para ajudar o próximo. E não custa nada pra gente. E a gente é abençoado, a gente não só abençoa, como a gente é abençoado. E aí cada um fala do seu jeito. Tem gente que tem um jeito tímido de falar, tem gente que tem um jeito descontraído, tem gente que fala mais brincando, tem gente que fala mais sério, tem gente que fala muito, né? Mas cada um tem o seu jeitinho, mas que você possa encontrar o seu jeito de falar. Pedir para Deus o direcionamento, o modo certo de falar, pedir a Deus para ser usado por Ele. O próximo motivo, que já é o penúltimo, sexto, está em 2 Coríntios 2, no versículo 12. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor. Próximo motivo, Deus nos envia ao local certo e nos dá o conhecimento espiritual que precisamos para pregar a palavra. Ele vai mandar a gente no local exato que alguém precisa ouvir uma palavra. E da mesma forma que é prazeroso, que é legal você falar para alguém e ver que a pessoa recebeu ali aquela palavra e foi abençoada, é tão ruim quando você desobedece, quando Deus fala para você, essa pessoa precisa de uma palavra, fala isso. Seu coração queima e você quer falar, e você quer ir, você quer abordar, e você não tem coragem. E já aconteceu comigo também as duas situações, tanto de falar muitas vezes, e já aconteceu a situação de eu não falar, de eu receber uma palavra, de Deus falar ao meu coração, eu ver a pessoa ali necessitada e eu não obedecer, por medo, por vergonha, e eu me arrependo até hoje. Obrigado, Dani. E eu me arrependo até hoje. Então, que a gente possa falar, porque Ele nos colocou ali, no local certo, no momento certo, e é você que tem que falar. Então, que você possa se encorajar. Não preciso ser um conhecedor da Bíblia de ponta a ponta,